throw man a sign if you're down for the game. Can't fuck with the game, we don't fucking pretend. We be busting the clubs, cause you know that we can. Ao falarmos em democracia, lembramos com certeza da Grécia e a ligamos a um Estado consolidado. Porém, não era bem assim, pois nunca houve de fato um Estado unificado. O que chamamos de Grécia Antiga é a somatória de várias cidades-estados, as chamadas polis. As polis eram independentes e muitas vezes eram rivais entre si. De todas essas polis, Atenas se destacou por suas inovações políticas e democráticas. Lá, muitos dos pensadores se concentraram em estudar os princípios básicos de política e democracia que usamos hoje, como Sócrates e Platão, e por aí vai. A palavra democracia é, na verdade, a junção de duas palavras, demo, que significa povo, e cracia, que significa governo. As duas juntas significam governo do povo. Embora na teoria tudo sejam flores, a realidade não era assim. Poderiam votar todos aqueles que fossem considerados cidadãos. Sendo assim, mulheres, estrangeiros, escravos e crianças não poderiam participar. Os cidadãos que foram citados significava ser homens com mais de 21 anos, filhos de ateniense e livre. Pulando agora um pouquinho, indo mais a fundo, nós vamos trabalhar dois tipos de democracia, a direta e a indireta. Na democracia direta, o povo, através de plebiscito, referendo ou outras formas de consultas populares, pode decidir diretamente sobre assuntos políticos ou administrativos de sua cidade, estado ou país. Não existem intermediários, que seriam os deputados, senadores ou vereadores. Essa forma hoje em dia não é muito comum. Já na democracia indireta, o povo também participa, porém através do voto, elegendo seus representantes, que é, no caso, os deputados, senadores ou vereadores, que tomam as decisões em nome daqueles que os elegeram. Essa forma também é conhecida como democracia representativa. Essa democracia representativa é usada aqui no Brasil. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como é a democracia no Brasil. O nosso país segue o sistema de democracia representativa. Existe a obrigatoriedade do voto, diferente do que ocorre em países como os Estados Unidos, onde o voto é facultativo, ou seja, vota quem quer. Porém, no Brasil, o voto é obrigatório para os cidadãos que já estão na faixa etária entre 18 e 65 anos. Com 16 ou 17 anos, o jovem já pode votar, porém nessa faixa etária o voto é facultativo, assim como para os idosos que possuem mais de 65 anos. No Brasil, elegemos nossos representantes e governantes. É o povo quem escolhe os integrantes do poder legislativo, que seriam aqueles que fazem as leis e votam nelas, que no caso é os deputados, senadores e vereadores, e do executivo, que administram e governam, os prefeitos e governadores, e no caso também os presidentes da República. Para Platão, a democracia pode ser definida como o estado no qual reina a liberdade e descreve uma sociedade utópica dirigida pelos filósofos, que ele acreditavam que eram os únicos conhecedores da autêntica realidade, que ocupariam o lugar dos reis, tiranos e oligarcas. Mas Platão ficou desiludido com a forma que a política era direcionada naquela época. Aristóteles, discípulo de Platão, deixou a obra política mais influente na Antiguidade Clássica e na Idade Média. Em sua obra A Política, o primeiro tratado conhecido sobre a natureza, funções e divisões do Estado e as várias formas de governo, ele defendeu, assim como Platão. Aristóteles falava que a polis é o ambiente adequado ao desenvolvimento das aptidões humanas e, como o homem é por natureza um animal político, a associação é natural e não convencional. De modo geral, Platão e Aristóteles acreditam que o Estado, para que ele possa cumprir sua função essencial de garantir a paz, a justiça e o bem-estar para todos, é necessário dispor de um governo sábio e justo.
O bom governo depende da virtude de bons governantes e as massas devem ser dirigidas por homens que se distinguem pelo saber, sendo levados assim a conceber uma espécie de sufocracia, um governo dos sábios. A proposta de Platão leva a um modelo aristocrático de poder, mas não a uma aristocracia de riqueza, e sim da inteligência, em que o poder é confiado aos melhores. Para Platão, a política é a arte de governar os homens e o político é precisamente aquele que conhece a arte da política. Para governar uma cidade é preciso conhecer essa arte. Uma das falas de Platão sobre a política é: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam.